Que seu dia seja abençoado e repleto de paz. Hoje, a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que traz uma ideia, assim, bem audaciosa. A ideia é que o modelo para um movimento global que mudou a história foi, na verdade, forjado numa única reunião de adoração numa cidade antiga. Nós vamos explorar trechos do capítulo 10 do livro Discipulado Começa com Contemplação, de Samuel Whitefield. E a nossa missão aqui é desvendar o argumento do autor, sabe? Entender o que tornou aquele momento em Antioquia tão explosivo e o que isso pode nos dizer sobre a essência de uma comunidade de fé hoje. Exatamente. O autor nos convida a fazer uma conexão que, assim, à primeira vista, não é nada óbvia. Ele quer ligar o momento crucial no livro de Atos com a monarquia de Israel séculos antes, especificamente com o rei Davi. A tese é que o passado aqui funciona como um protótipo, sabe? Para o futuro. E o ponto de partida é um detalhe sobre o apóstolo Paulo que, olha, muita gente deixa passar batido. Certo, vamos desvendar isso então. O autor ressalta algo que é, de fato, surpreendente. Paulo, depois daquela conversão super dramática dele na estrada de Damasco, ele não sai imediatamente nas suas famosas viagens missionárias. Pelo contrário, tem um hiato de, quase 15 anos. 15 anos é muito tempo. Muito tempo. E o que ele estava fazendo? Ele volta para a cidade natal dele, Tarso, e fica lá, meio que fora do radar. Até que um homem chamado Barnabé vai atrás dele e o leva para uma comunidade em Antioquia. Por que essa espera toda? Essa é a grande questão, né? A implicação do autor é que Paulo precisava ser formado, ser moldado por uma comunidade antes de poder sair para formar outras. Ele precisava, absorver o DNA de um lugar específico para depois poder replicar. E Antioquia não era um lugar qualquer. Era a terceira maior cidade do Império Romano, um caldeirão de culturas, etnias, religiões, e a igreja ali é descrita como a primeira com grande influência fora de Jerusalém, o primeiro grande centro cristão entre os não-judeus. Era tipo um laboratório para o futuro. Um laboratório. Gosto dessa imagem. Então Paulo não foi o fundador daquela igreja. Ele foi, na verdade, um produto dela. E é nesse cenário que o livro de Atos, lá no capítulo 13, nos dá um close-up de um momento decisivo. Tem 5 líderes reunidos, e só a lista de nomes por si só já conta uma história, né? Conta mesmo. E o autor do livro nos incentiva a olhar para quem eram essas pessoas. É quase um começo de uma piada, sabe? Você tem um levita de Chipre, que é o Barnabé, um homem chamado Simeão, com o apelido de Níger, o que sugere que ele era negro, talvez no norte da África, Lúcio, de Cirene, na atual Líbia, Manaém, que era irmão de criação de Herodes Antipas, o tetrarca, o tirano local, e por fim Saulo, ou Paulo, um ex-perseguidor radical da igreja. Nossa, não era um grupo nada homogêneo. De jeito nenhum, era uma equipe de liderança deliberadamente diversa, multiétnica, multicultural, o que era algo absolutamente radical para a época. Certo. Então o palco está montado com esse grupo incrivelmente diverso. E o texto diz algo muito específico sobre o que eles estavam fazendo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." A palavra adoravam aqui parece que é a chave de tudo. É a chave, porque a palavra grega usada é leiturgeu. E aqui está o ponto central do argumento do Whitefield. Essa não é a palavra comum para adoração. É um termo técnico, o mesmo usado na tradução grega do Antigo Testamento para descrever o ministério oficial dos sacerdotes no Templo de Jerusalém. Ou seja, eles não estavam só tendo uma reunião de oração inspiradora. O texto está descrevendo a atividade deles como um ministério sacerdotal. Peraí, então o autor do texto, Lucas, está basicamente soltando uma bomba com uma única palavra. Ele está dizendo que aquele grupo eclético, num cômodo qualquer em Antioquia, estava fazendo o mesmo trabalho que os sacerdotes levíticos faziam no lugar mais sagrado do judaísmo, que era o templo. Isso. Isso tem que ter implicações gigantescas. Exatamente. O autor destaca 2 implicações revolucionárias. A primeira é a expansão do sacerdócio.
De repente, esses 5 homens com suas origens tão distintas são apresentados como sacerdotes. O sacerdócio não era mais definido por linhagem, mas pela presença do Espírito. Foi em Antioquia que Paulo viu e viveu na prática o que ele mais tarde ia teorizar nas cartas dele como um novo homem, sabe? Uma nova humanidade onde as barreiras sociais, étnicas foram derrubadas. Ele não aprendeu isso num livro, ele viveu aquilo. Entendi. E qual seria a segunda implicação? Se o sacerdócio foi expandido? Então o templo também foi. Ao descrever a igreja como um lugar onde o ministério sacerdotal acontece, Lucas está fazendo uma declaração teológica profunda. Que a igreja é um templo? Isso. A igreja é um templo. O lugar da presença de Deus não está mais confinado a um edifício de pedra em Jerusalém. Onde quer que a comunidade se reúne em torno de Jesus, ali está o templo. A ideia do templo se tornou portátil, replicável. Nas palavras do autor, a ideia se tornou viral. Ok, mas fazer o templo se tornar viral deve ter causado alguns erros graves no sistema, certo? Imagino que nem todo mundo ficou feliz com essa atualização. Essa expansão para os não-judeus que começou ali gerou uma crise enorme. Uma crise de identidade gigantesca. Por séculos, ser povo de Deus estava ligado à identidade judaica, à lei de Moisés, à circuncisão. Agora, de repente, multidões de gregos, romanos, outros povos, estavam entrando nesse movimento. A questão era, eles precisam se tornar judeus primeiro para seguir Jesus? Como essa família podia funcionar com membros tão diferentes? Isso levou a uma reunião de emergência em Jerusalém, o que ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. E nesse concílio, depois de muito debate, o líder da igreja, Tiago, irmão de Jesus, se levanta para dar o veredito. E ele faz isso citando uma profecia do Antigo Testamento, de Amós 9. Ele diz que a inclusão dos gentios é o cumprimento da promessa de Deus de restaurar a tenda de Davi. Agora, isso me parece uma escolha meio estranha. Havia tantas outras profecias sobre as nações vindo a Deus. Por que ele escolhe especificamente essa sobre uma tenda? Parece algo meio obscuro, né? Parece, mas ele está fazendo uma declaração teológica e política muito sutil e crucial com essa escolha. Ao mencionar a tenda de Davi, Tiago está deliberadamente escolhendo o modelo mais simples e acessível. Ele não fala do Templo de Salomão, que era grandioso, mas também exclusivo, cheio de barreiras. A tenda ou tabernáculo que Davi ergueu era literalmente uma barraca. Mas a característica mais importante, e o autor foca nisso, era o que estava dentro, a Arca da Aliança. Que simbolizava o trono de Deus na terra. Exato. Então, durante o reinado de Davi em Jerusalém, você tinha 2 tronos distintos. O trono humano dele no palácio e, separadamente, o trono de Deus na tenda. Uma separação clara de poderes, por assim dizer. Exatamente. Davi, apesar de todo o poder dele, entendia que ele não era o verdadeiro rei. Deus era. E essa separação física dos tronos era, segundo o autor, um protótipo, um sinal que apontava para algo no futuro. Profetas como Isaías previram um dia em que essa separação terminaria, quando um rei divino se sentaria no trono, na tenda de Davi. Seria um homem governando com a autoridade do próprio Deus. Davi não podia fazer isso, ele era falho. Mas Jesus podia. Exato. Então, a declaração do Tiago em Atos 15 fica muito mais clara. Ele está dizendo que a entrada dos gentios na igreja não é um acidente. Não é um plano B. É parte do projeto de Deus para construir um santuário de adoração global para o Davi maior, que é Jesus. Um lugar onde, como o autor diz, pessoas de todas as nações podem contemplar a beleza de Deus. Muito além dos 288 cantores que Davi tinha instituído. Perfeito. A missão que começa em Antioquia é, na verdade, o início da construção desse santuário global. Deus está formando uma multidão que ninguém pode contar de todos os povos para se reunir diante do homem divino, desfrutar da presença dele e cantar sobre quem ele é. Certo. Isso conecta o passado profético com o presente da igreja primitiva. Mas
E quanto a nós? O que tudo isso significa na prática? O autor argumenta que a nossa parte é responder da mesma forma que Davi. Que a gente tem a tarefa de construir essas tendas, essas comunidades reunidas ao redor da presença de Deus em todos os lugares. Sim, e o modelo para construir essas tendas, o DNA delas, é encontrado justamente naquela cena em Antioquia, que, por sua vez, reflete o coração do tabernáculo de Davi. O autor identifica dois pilares, duas vertentes desse DNA, ambos tirados dos Salmos, que eram centrais para Davi. E o primeiro pilar, pelo que eu entendi, é um desejo intenso pela beleza de Deus. O autor cita o Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Em Antioquia, o texto diz que eles estavam adorando o Senhor. Eles estavam corporativamente fazendo exatamente isso, contemplando a beleza de Deus. Esse é o primeiro pilar. E o segundo é o que o autor chama de a angústia de Davi. Ele vem do Salmo 132, onde Davi faz um juramento radical de não descansar, de não dormir, até que encontre um lugar para o Senhor. É uma inquietude, uma santa insatisfação. Em Antioquia, o texto diz que eles estavam jejuando. E o autor faz uma conexão brilhante disso com uma fala de Jesus em Mateus 9. Ah, sim. A passagem sobre o noivo. Quando perguntam a Jesus por que os discípulos dele não jejuam, ele responde que os convidados de um casamento não jejuam enquanto o noivo está com eles. Mas, e essa é a parte-chave, dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Nossa, isso muda completamente a minha perspectiva sobre o jejum. Muda tudo. Não é só uma ferramenta para pedir algo a Deus com mais intensidade, sabe? Segundo essa interpretação, o jejum no Novo Testamento é, em sua essência, uma expressão de luto e anseio pelo retorno de Jesus. É a angústia de Davi aplicada à nossa realidade. É como ter alguém que você ama muito servindo no exterior. Você pode ir a festas, aproveitar a vida, mas tem sempre aquela dor latente, aquela sensação de que as coisas não estão completas até essa pessoa voltar para casa. Jejuar é dizer: o mundo tem coisas boas, mas elas parecem um pouco sem cor porque o convidado de honra, Jesus, ainda não está aqui fisicamente conosco. É uma expressão de saudade. Uau! Então, o grande insight é que a essência da igreja de Antioquia não eram só as atividades deles. O ensino, o cuidado com os pobres, a comunidade multirracial, que eram todas vitais. Mas sim essa cultura interna, esse motor duplo de contemplação e anseio. Olhar para a beleza de Deus e, ao mesmo tempo, sentir profundamente a ausência física dele e clamar por sua volta. Exatamente. E a conclusão do autor é poderosa. Lucas, o escritor de Atos, conecta essa descrição da cultura de Antioquia com a decisão do Espírito Santo de enviar Paulo e Barnabé por um motivo. Um motivo crítico. Eles não foram enviados de uma reunião de planejamento estratégico. Eles foram enviados a partir de um santuário de adoração e com uma missão muito específica: plantar outros santuários de adoração. A missão era reproduzir esse DNA por todo o Império Romano. Então, para resumir o argumento do Samuel Whitefield, a missão da igreja, que explodiu a partir de Antioquia, não é, em primeiro lugar, sobre crescimento numérico, sobre programas ou influência social. É sobre replicar uma cultura específica, a cultura de um santuário, um lugar centrado em duas atividades: contemplar a beleza de quem Deus é e ansiar ativamente pelo seu retorno. Essa é a grande ideia. E isso nos leva direto ao pensamento final que o autor deixa para a nossa reflexão. Ele questiona se as nossas comunidades locais hoje funcionam como um prenúncio, uma amostra grátis desse futuro santuário de adoração global. E a pergunta provocadora é: como as coisas mudariam se a identidade principal de uma comunidade fosse ser um protótipo do tabernáculo de Davi? É uma pergunta que mexe com as estruturas. Porque se essa fosse a identidade principal, isso teria que impactar tudo, não é? Como isso mudaria as prioridades, os horários, até mesmo o orçamento? Em vez de focar primariamente em programas para atrair pessoas,
Talvez o foco fosse em criar espaços e ritmos para uma contemplação e um anseio extravagantes, como o autor diz. Poderia significar, por exemplo, que as reuniões de oração e adoração não seriam um evento secundário para os superespirituais, mas o evento principal, o motor que impulsiona todo o resto. Talvez os recursos financeiros fossem alocados de forma diferente, investindo mais em sustentar pessoas para se dedicarem a esse ministério de contemplação e anseio. Assim como Davi sustentava os músicos e cantores no tabernáculo dele, sabe? É uma pergunta que desafia o status quo, de como muitas comunidades de fé operam hoje. Um ponto profundo para se pensar. Na nossa próxima conversa, nós continuaremos a explorar as ideias deste mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.